passada. Tô começando a gravar, tá bom, gente? Boa tarde. Começar dando as boas-vindas. Não tem importância que não chegou todo mundo, né? A gente vai conversando mais de leve, como tá gravado, depois o pessoal pode acompanhar no YouTube. E vou começar, então, comentando a pergunta que o Gabriel acabou de me fazer, uma pergunta muito legal, que é qual que é a minha postura e a postura dos historiadores sobre a divulgação científica atual. Acho que é uma excelente pergunta para a gente começar retomando a aula passada, né, que a gente falou sobre esse debate antigo aí entre o Marcelo Gleiser e o Roberto Martins, que aconteceu na década de 90, e a gente pensar hoje em dia, né, será que mudou alguma coisa desde a década de 90? Que essa é uma pergunta que eu sempre me faço, né? Eu nasci no final da década de 80, começo da década de 90, e a pesquisa em História e Ensino também meio que nasceu, fortaleceu na mesma época. E a gente vai discutir hoje, né, o texto base do comemoração dos 30 anos da tese do João Zanetti, né? Então, quase todas as áreas de pesquisa que são fortes atualmente na área de ensino de ciências, CTS, História e Filosofia da Ciência, TICS, elas têm mais ou menos essa idade, elas são até mais antigas, mas assim, se fortaleceram, teve um crescimento da área na década de 90, e elas estão todas aí comemorando mais ou menos 30 anos de idade agora, e as coisas estão adiantando. Então essa coisa de como foram as últimas 3 décadas é uma coisa constante na minha vida acadêmica, né? Eu estou sempre me perguntando isso. Então a pergunta do Gabriel é muito legal. O que mudou aí no debate entre história e divulgação nas últimas décadas? Então, só para a gente começar lembrando da aula passada, basicamente os historiadores sempre fazem propostas de que a gente tem que começar a levar em conta os trabalhos acadêmicos, tomar mais cuidado com rigor e ensinar menos, mas melhor, né? Aquela ideia de que não adianta ficar querendo falar sobre o que aconteceu da Grécia Antiga até os dias atuais com a aceleração cósmica e o Big Bang. É melhor a gente pautar em episódios mais pontuais e gastar mais o nosso tempo em questões mais profundas. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Flávio. Não tem problema atraso, não. Tá gravando, depois vocês podem... Eu basicamente estou retomando a aula anterior, né? Vocês não perderam quase nada. Okay, então, pode falar. Não, só agradecendo mesmo. Ah, tá. E aí, então, os historiadores sempre, desde o começo, todos os grupos de História e Filosofia da Ciência no Ensino têm enfatizado isso, né? Que a gente precisa estudar mais cada caso. Então, se você quer levar a história da ciência, não fique falando sobre 2 séculos em uma frase só. Tente pegar um caso mais pontual, né? Estude com mais carinho o que aconteceu com um certo cientista, fala mais sobre o contexto dele, dedica uma aula para algo mais profundo do que só essa visão panorâmica. Mas, por outro lado, eu só introduzi isso na aula passada, mas não falei muito, isso refletindo nas tarefas de vocês. A divulgação científica também é uma área que tem recebido a atenção das pesquisas, né? E os divulgadores também têm suas propostas de como levar inovações para o ensino. E, nesse ponto, eles não concordam com os historiadores. Não, os divulgadores tendem a dizer que a gente tem que trazer esses textos de jornal, de blogs, de podcasts, mais recentemente, que é isso que o Gabriel estava me perguntando, né, do YouTube, sei lá o que tal, que tem uma linguagem mais solta, mais leve, e a gente pode aproveitar esse tipo de material porque ele é naturalmente mais atrativo para os estudantes. Então, nesse sentido, eles não são tão seletivos quanto o pessoal da área de história, né? Agora, o que eles têm em comum é de dizer que o importante ao trazer esses materiais, não importa qual seja a forma, é a gente problematizar esse tipo de material, já ter uma bagagem. Os professores têm que estudar bem sobre o que é uma visão adequada de ciência, sobre história, sobre filosofia, sobre divulgação, para quando trazer um material de divulgação pronto, ele saber identificar os riscos, os problemas de distorção, e aí trazer as vantagens de um material mais leve, mais solto, que é pensado, às vezes, até com linguagem de marketing, né, mais atrativa, ou que faz uso de linguagem artística, literária, que atrai mais os estudantes,
do que um texto acadêmico de história, mas ao trazer esse tipo de linguagem diferente, os professores têm que pensar nos objetivos educacionais, na adequação, enfim, é todo um trabalho de releitura, né, de repensar como que você vai usar essa história, como você vai usar esse texto de divulgação. E aí deixa eu passar a palavra para a Laura e depois eu respondo mais objetivamente a pergunta do Gabriel, né, sobre o que eu acho da divulgação recente, né? Pode falar, Laura. É só uma dúvida mesmo que eu tive, que você falou pelo que eu entendi, tem uma questão, uma divergência entre o que os historiadores pensam, como eles fazem isso, e os divulgadores, posso falar assim? Tem dois. Qual é o termo? Na parte de divulgação científica, tem os próprios divulgadores, como Marcelo Gleiser, que faz divulgação e não faz pesquisa, mas tem quem faz pesquisa e ensino de ciência sobre divulgação científica. Eles não fazem divulgação, né? Eles pegam a divulgação pronta e falam como que eu posso usar isso como pesquisa no ensino. Entendi. Porque o que eu tinha entendido que o problema da divulgação científica era a falta de rigor teórico, né, metodológico. Eu entendi que era isso. Então, se tiver uma divulgação científica que tenha esse foco, que pegue, porque eu entendi que é isso que você falou, né, que o que a gente como professor pode fazer é pegar os textos históricos, mesmo os textos que são mais densos, e trazer eles para a aula de uma forma que seja mais atrativa, que vai chamar mais a atenção do aluno. Foi isso que eu entendi, mas eu não sei se eu entendi certo. Eu queria saber se é isso mesmo. Isso a gente não tratou isso na aula passada, né? Mas acho que a partir de hoje a gente pode começar a discutir isso. Tem várias alternativas e você já colocou algumas. Uma delas seria o próprio divulgador ser melhor formado, né? Se os divulgadores de ciência soubessem história da ciência, eles mesmos podiam fazer esse trabalho para a gente. Eles podiam, já quando estão fazendo divulgação científica, não cometer esses erros graves. Mas isso não é tão simples, porque normalmente quem faz divulgação científica é jornalista. Eu, por exemplo, não tenho poder nenhum sobre a grade do jornalismo. Quem contrata eles são os empresários, que têm interesses comerciais, financeiros, enfim, Folha de São Paulo, Rede Globo, Estadão e tal. Eles não estão ligando porque que os acadêmicos de história da ciência falam, né? Então é por isso que, na briga Marcelo Gleiser e Roberto Martins, o Roberto Martins ganhou indiscutivelmente no âmbito acadêmico, ele acabou com os argumentos do Marcelo Gleiser, publicou vários artigos e tal, e o Marcelo Gleiser não tinha como se defender, mas no âmbito público, o Marcelo Gleiser ganhou, porque ninguém leu os artigos do Roberto Martins, a não ser os acadêmicos, e o Marcelo Gleiser continuou falando toda semana para centenas de milhares de pessoas no Fantástico e ganhando muito dinheiro. E chegando, efetivamente, em muito mais gente do que o Roberto Martins. Porque quem decidiu isso, quem ganha e quem não ganha, foi a Rede Globo, e a Rede Globo não estava ligando se o discurso do Marcelo Gleiser estava academicamente adequado ou não. Se estava vendendo, estava bom para eles, né? E estava vendendo muito. Estava obtendo sucesso, né? Então, não teve problema para a Globo o fato de ter um acadêmico reclamando dos textos do Roberto Martins, né? Do Marcelo Gleiser. E ele continuou vendendo demais. Você tem duas mãos levantadas aí, quer falar mais alguma coisa, Laura? Ou você só esqueceu de... Era só... Eu esqueci de abaixar, é porque acho que a minha confusão, então, foi com que... Eu não sabia que esses divulgadores da divulgação científica eram jornalistas, por exemplo. Isso que eu não estava entendendo direito. Não, a maior parte dos divulgadores são jornalistas. Às vezes eles chamam um físico, como Marcelo Gleiser, para escrever como convidado. Agora, tem umas exceções. Por exemplo, a Unicamp tem um curso muito legal de jornalismo científico, o LabJOR, e uma colega minha que fez bacharelado em física comigo, mestrado em astronomia, depois fez doutorado em história da ciência, quer dizer, ela é super bem formada, ela fez esse curso. Então ela faz matérias excelentes, mas ela é uma exceção, né? Ela ficou 15 anos, aí várias graduações diferentes, para conseguir fazer esse tipo de abordagem. A maior parte dos divulgadores que são contratados na prática, eles são jornalistas, eles escrevem muito bem, muito superficialmente, sobre qualquer tema que você der para eles. Então, essa semana ele está escrevendo sobre buraco negro, semana que vem sobre biologia, na outra semana sobre geografia e tal. Ele não precisa saber o conteúdo para fazer um texto atrativo, interessante, porque ele é bem formado nisso, né? Para escrever, o jornalista tem que escrever sobre qualquer coisa. Mas, idealmente, os bons jornalistas deviam escolher uma área de especialização e ser capazes de fazer textos mais profundos, mas isso não é a cultura.
da maior parte dos jornalistas no Brasil, né? Então, nesse ponto, a gente não tem muito o que falar. Seria uma alternativa ideal? Seria. Mas não está no poder dos universitários brasileiros interferir em como a divulgação científica é feita. Bom, tá, então, a gente pode pegar casos extremos, assim, ir atrás dos poucos textos de divulgação científica que são feitos por pessoas que são muito bem formadas em todas as áreas que a gente está querendo, ou fazer o que a maior parte dos pesquisadores de divulgação científica diz que a gente tem que fazer, que é pegar esses textos mais ou menos que tem por aí mesmo, que são escritos ou por jornalistas ou por físicos, e a gente, que é razoavelmente bem formado, identificar as falhas dos textos e problematizar. No mesmo livro que tinha o texto que vocês leram na aula passada, que é o texto de 2006, né? Aliás, teve um monte de gente citando Martins 2017, eu não sei porque, talvez seja a data que estava lá no site, né? No ResearchGate, mas esse texto é de 2006. É um livro, né? É um capítulo de livro. Organizado pela professora Cibele Silva, que é Introdução à História e Filosofia da Ciência, alguma coisa assim, propostas para o ensino. E no mesmo livro tem um outro capítulo do Roberto Martins, que é ele falando sobre como que ele trata a questão da divulgação científica no ensino. É a parte mais de um caso histórico dele mesmo, que é o caso do Newton, da maçã caindo na cabeça, e ele fala, olha, a história é bonitinha, já está na cabeça de todo mundo, ela é errada. A maçã não caiu na cabeça do Newton. Se você só contar a história, você está mentindo e está fortalecendo a visão ingênua. Então não é legal você só contar a historinha para chamar atenção. Mas ele diz, o melhor é contar a história mesmo, não é fingir que a história não existe, porque todo mundo já conhece essa história. Mas o ideal é contar a história e depois dizer, não, mas peraí, qual que é o problema com essa história? Como que foi o caso real, né? Como é que o Newton chegou na ideia de gravitação? Ele leu um monte de trabalhos, inclusive do Aristóteles. O Aristóteles, aquela coisa, né? Aristóteles sempre erra, ele não serve para nada, que é a visão errada que a história passa, nesse caso também. O Newton se baseou muito na física aristotélica, e aí com a ajuda de um monte de gente, não foi sozinho com a maçã caindo na cabeça, então com base no que ele tinha estudado, do Copérnico, do Galileu, de vários teóricos medievais sobre mecânica, de um monte de gente desconhecida que a gente não lembra mais o nome, mas que ajudou também, ele chegou aí coletivamente na ideia da gravitação universal. E um pouco dessa história a gente vai ver na próxima unidade, né? Como é que essa transição de paradigma do geocentrismo para o heliocentrismo estava diretamente ligada a toda essa mudança aí na história da gravitação, da mecânica, da astronomia, era toda uma visão de mundo mudando. O Gabriel, que queria falar alguma coisa? Antes do Dantas, ou você já desistiu, Gabriel? Eu acho que já foi meio respondido, porque, querendo ou não, quando eu falo dos divulgadores mais atuais, que eu estou falando de uma nova geração, que é voltado para um outro público, né? Que aí eu acho que já não são mais tanto jornalistas, né? Você tem muita gente aí que ou ainda é universitário na área, ou já é formado, ou está fazendo doutorado ou pós, mas de qualquer jeito, essas pessoas ainda carregam o mesmo problema que os jornalistas, né? Que seria a falta de especialização. Então, eles ainda caem muito em alguns paradigmas que a gente discutiu semana passada. Me chamaram para uma banca na USP, e semana que vem, foi um cara que a pergunta de pesquisa dele era justamente isso que você falou, então é uma pergunta super complicada, né? Mas ele fez uma análise de natureza da ciência na divulgação científica, e ele analisou todos esses canais, do Pílula, do Átila Marinho, dos livros do Stephen Hawking, enfim, ele fez um monte de análise recente. E, assim, é uma tese, né? Não dá para uma dissertação de mestrado. Tem 260 páginas, eu tenho que ler e comentar isso até o mês que vem. Mas, resumindo, quase sempre a visão, assim, tem melhorado um pouco em relação à divulgação científica tradicional, mas ainda tem muitos casos de reforço dessa visão romântica, ingênua de ciência, porque justamente caras como Átila ou Stephen Hawking, eles são muito bons nas áreas deles, né? Mas eles não estudaram história e filosofia da ciência. Ainda o Átila é um cara de uma nova geração, aí ele deve ter lido alguma coisa, sabe? Ele não erra tão feio quanto o Glaser errava. Ele é um pouco melhor. Mas, mesmo assim, sempre dá para pegar um ou outro discurso dele e mostrar que tem um traço positivista forte ali por trás, tal, justamente porque ele não... Também, assim, todo especialista vai analisar essas questões
com o seu óculos, né? E como a minha área é História e Filosofia da Ciência, eu tô com essa coisa na cabeça, né? Qual é a visão de ciência? E aí, se eu pegar o discurso de qualquer pessoa, até dos professores de vocês daí da pós-graduação, eu vou conseguir achar inconsistência, né? Quase todos os professores de você, quando estão dando aula, tirando os que são da área de História e Filosofia da Ciência, provavelmente cometem os deslizes e falam umas frases meio positivistas de vez em quando. Então a gente não pode também ser muito radical e sair condenando todo mundo que fala de um jeito meio positivista, né? Porque pouquíssima gente estuda essa área e tá com... Eu mesmo devo falar sem querer às vezes, né? Por mais que eu não seja mais positivista, como eu tive uma formação do bacharelado e tal, às vezes se eu não prestar atenção no que eu tô falando e falar mais livremente, às vezes eu vou, sem querer, tá fortalecendo uma visão mais tradicional de ciência. Então, resumindo, era isso. Eu acho que o próximo com a mão levantada era o Xandão. Depois o Gabriel, né? Pode falar, Xandão. Eu tenho 2 comentários. O primeiro que você falou do Newton, e eu acho que também a gente tem que tomar um cuidado, mas prestar atenção de que até quando a gente fala que quando o Newton estava estudando, ele passou por diversas outras pessoas, ele estudou diversas outras pessoas, a gente tem que lembrar que o que a gente estuda hoje é muito pouco próximo também do que o Newton fez, por exemplo. Né? Quando a gente pensa lá na matemática, né, o povo de exatas, quando a gente pega uma integral, uma derivada, a integral a gente não vê Leibniz nem Newton do jeito que eles fizeram, né? A gente vê as somas infinitas de Riemann, né? Que é aquela tripla, as somatórias lá dele. A notação também não é a mesma que sempre se usou. Então, assim, esse conceito ele vai mudando e ele vai se adaptando ao contexto que a gente está, né? Isso que é super relevante também a gente levar em consideração, para a gente também não achar que na hora que a gente está falando de Newton, e além de falar que Newton estudou outras pessoas, a gente também tentar não cometer a gafe de achar que o que a gente sabe hoje é 100% o que Newton fez, o que não necessariamente é verdade. Né? O segundo ponto, que no caso aí é o meu problema com a divulgação científica, já foi bem maior, né? Eu já achei que divulgação científica sempre fez um desserviço do que qualquer outra coisa, mas hoje em dia eu sou um pouco menos para esse lado, que na prática o meu único problema com a divulgação científica é que eles romantizam demais um trabalho que muitas vezes é braçal, quase. Né, que é aquela questão de você, por mais que seja uma visão até um pouco, sei lá, positivista, né, vamos dizer assim, que é do cientista dentro do laboratório com aquele jaleco todo formal e fazendo 200 mil vezes a mesma coisa, é só isso? Não é só isso, mas é isso também, né, porque querendo ou não, se você pega aí física experimental, cara, você tem que ter um dado amostral, não só de qualidade, mas de quantidade também. Né? E essa parte não aparece. É isso que me deixa um pouco frustrado. E não só essa parte do serviço braçal aparecer, mas a parte de que se tem que estudar muito para você começar a conseguir fazer alguma coisa de novidade hoje em dia. Né? Porque a gente pensa, todos aqui eu acho que estamos no mestrado, nessa disciplina do mestrado. A gente passou por toda uma graduação inteira, a gente passou 4 anos para agora tentar fazer alguma coisa de, vamos dizer assim, acréscimo, né, de acrescentar no conhecimento do que a gente está estudando. E mesmo assim ainda é pouca coisa. Então passam-se anos e anos para que realmente que cada um indivíduo da gente construa coletivamente algo grande. Né? E isso também não é passado, essa ideia dessa coletividade que precisa existir. Essa é a minha principal crítica e problema com a divulgação científica. Legal, muito bom. Gabriel? Como você estava falando da história da maçã na cabeça do Newton lá, né? Eu acho que tem um tópico, não sei se acho que é no seu texto sobre o Zanetti, que fala sobre ensinar ou não história da ciência para menores de idade, né? Ele vem trazer aquela discussão de será que se levar
a história da ciência como ela exatamente é para a sala de aula, não vai afastar as pessoas do hábito de fazer ciência, né? Ou se não, se o aluno, quando vai receber a história da ciência, é melhor para ele entender a ciência como uma construção social e tal, né? E a gente, quando faz essa história, caiu na cabeça do Newton Marsan, parece que eu estou contando uma historinha que é feita para ele ficar atento ali, sem problematizar muita coisa, né? E eu acho que a reflexão que a gente tem que fazer é a seguinte: será que mostrando assim a ciência como caiu a maçã, apareceu a gravitação universal, a gente não está afastando o nosso aluno do ato de fazer ciência? Porque quando você chega e traz uma visão tão romantizada assim, sem problematizar as coisas, fica parecendo que ciência é um dom divino ou um dom de uma inspiração muito louca que o cara acordou em um dia iluminado por alguma entidade que eu não sei qual é o nome, e isso não fica nem palpável para um aluno de ensino médio, né? Como que se constrói um pensamento científico não é sentado embaixo de uma macieira e inspirado por um dom descobrir uma gravitação. Então, acho que a gente precisa ponderar essa história, né? Eu acho que um dos principais objetivos de levar a história da ciência para discussões em sala de aula é exatamente mostrar isso, né? Mostrar que a ciência é um processo de construção. E, claro, um aluno de ensino médio não vai ter embasamento matemático para descrever uma lei da gravitação. Mas ele também não precisa tentar enxergar a ciência como algo tão distante dele, né? Nós vivemos aí por aí fazendo ciência também, né? E, às vezes, quando a gente leva essas visões muito simplórias e muito, meu Deus, Newton estava inspirado, parece que a ciência é para alguns privilegiados por qualquer entidade, né? E a gente sabe que não é muito bem assim, né? É um processo de construção. Bacana, muito bom. Então, eu acho que eu fiquei bem satisfeito com os textos de quase todos vocês, estavam muito bons, muito adequados. E é meio natural, né? Como a aula foi sobre tensões entre historiadores e divulgadores, mas eu pensei quase o tempo todo falando da visão dos historiadores, dei só um pouquinho da visão dos divulgadores, até porque eu sou muito mais historiador do que divulgador, né? Quase todo mundo ficou mais do lado dos historiadores. Só que então, a partir dessa aula, a gente vai começar a ver, não, tudo bem, então tem esses requisitos aí da historiografia, como o Xandão falou, o que o Newton fez não é o que está nos livros didáticos, a história real é sempre muito mais complicada, muito mais cheia de nomes, muito com vários colaboradores que são esquecidos, mas está claro que todo mundo concorda também, né, que a gente não pode pegar um artigo do Roberto Martins de história profissional e levar para o ensino médio, né, tem que fazer uma readaptação. E aí que a gente pode aprender não só com os divulgadores, com quem faz pesquisa em divulgação científica, mas com o que é a base da nossa aula 2 e das próximas aulas, com os pesquisadores de ensino de ciências, né, que trabalham com aproveitar o que os historiadores fazem e tentar repensar isso para levar para a sala de aula. E aí fica a questão, o que a gente tem que fazer? Quando você pega um caso histórico, o que o professor tem que, além de estudar, de saber a história, o que mais a gente precisa, né? E aí vem o tema da aula de hoje, né, que o texto base eram os textos do professor André Ferrer Martins, que foi orientando do professor João Zanetti, lá na USP, e da professora Jesuína Paca também. Então ele fez mestrado, doutorado em ensino de física e é professor na Federal do Rio Grande do Norte. Hoje em dia trabalha já orientou vários mestrados na área de História e Filosofia da Ciência. Então tinha dois textos, um texto de 2007, do Caderno Brasileiro de Ensino de Física, né, História e Filosofia da Ciência, As Pedras no Caminho, que é basicamente um questionário, parecido com o questionário inicial que eu apresentei para vocês, falando sobre o que os alunos dele, lá da Federal do Rio Grande do Norte, acham sobre levar a história na prática para as aulas de física, né? E depois um capítulo, 30 anos depois, da tese do João Zanetti, que eram dois capítulos, né? Um meu e um do André Ferrer, estavam como textos complementares e texto base também, que eram capítulos dizendo o que mudou aí desde a tese do João Zanetti, que chama Física Também é Cultura, até 2019, que ela completou 30 anos, o que tem sido discutido e quais são
os problemas aí nessa busca de inserção efetiva da história e filosofia da ciência porque o primeiro artigo, né, das Pedras no Caminho, é de 2007, já estava meio antigo, né, eu trouxe esses textos como forma de atualizar um pouco a nossa discussão. E tinha também um vídeo do YouTube, né, do João Zanetti, falando sobre a tese dele, bem antiga lá, de 89, que é Física também é Cultura. Então, para a gente começar a conversar, eu queria começar cronologicamente, né? Vamos começar pelo mais antigo, que é a tese do João Zanetti. Quem viu o vídeo dele e quer falar alguma coisa sobre ele? Gostou, não gostou? O que achou? Ninguém? Então, dê uma olhada lá depois no Drive. Ele não era texto obrigatório, é um vídeo curtinho. Mas eu vou resumir em poucas palavras, a gente não vai perder muita discussão. A tese do João Zanetti, o título era Física também é Cultura. E aí, basicamente, ele concorda com o Roberto Martins. Nessa briga Glaser-Martins, ele estaria muito mais do lado do Martins do que do Glaser. Mas ele, como professor de física, acha que, além de levar os casos históricos, então ele sempre se inspirou muito no texto de historiadores para fazer as propostas deles, a gente tem também que aprender muito com a arte, principalmente com a literatura, né? Então, Física também é Cultura do João é sempre de tentar trazer textos literários, músicas, poesias, e, enfim, textos que permitam a gente dialogar sobre a ciência com base na história, mas trazendo sempre essa ideia de que a física não é só contas e essa visão de exatas, né? E a mesma coisa, a mesma ideia serve para a química e para a biologia. O Antônio, lá na biologia, tem trabalhado na mesma linha, né? De que a gente pode mostrar que tem uma relação muito próxima entre humanidades e ciências, e que dá para trabalhar temas interessantes de ciências com base em textos, e textos que unam essas artes todas, né? Poesia, pintura, literatura. E aí a maior parte da produção do João Zanetti, nos últimos anos, foi relacionado a esse episódio que a gente vai estudar, né? A Revolução Copernicana e também Física Moderna e Contemporânea, que a gente vai estudar na terceira unidade. Lá no Instituto de Física da USP, ele dava sempre duas disciplinas, uma no começo do curso e uma no final. A do começo do curso era no curso de gravitação. Ele dava para as licenciaturas em Matemática e Física, e era optativa também, né, para o pessoal da Biologia e da Química, mas obrigatório para Matemática e para Física, que é a base do que a gente vai fazer na unidade 2, né? Comentar desde Aristóteles até a Copérnico, Galileu, Newton, como é que foi essa transição de paradigma, e ele inseria aspectos de epistemologia, principalmente inspirado na epistemologia do Thomas Kuhn. E é isso que a gente vai fazer na unidade 2. Isso não é uma invenção dele, né? A maior parte dos cursos de licenciatura adotam essa abordagem porque esse episódio foi muito importante para a história e filosofia da ciência no século XX. O Thomas Kuhn é um historiador e filósofo norte-americano que boa parte da epistemologia dele, que ficou muito influente a partir da década de 50, em tudo quanto é área, em todas as humanidades, saiu do estudo dele desse episódio histórico, né? Ele tem um livro, Revolução Copernicana, em que ele conta que ele era físico, né? Mas ele começou a estudar história, se empolgou com Aristóteles e percebeu que Aristóteles era sensacional, era fantástico, não era nada daquilo que os livros didáticos costumavam falar do Aristóteles, que o Aristóteles era basicamente um obstáculo, um cara que sempre errou em tudo quanto é área do conhecimento, e com base nos erros deles tinha se chegado na visão atual, que é adequada, né? Que é a Revolução Científica. Então Thomas Kuhn percebeu que ele, lendo Aristóteles no original, e o que dá muito trabalho, como o Xandão falou, porque Aristóteles é muito diferente, muitos séculos separando ele da gente, então você tem que entender o contexto da época, a linguagem, todo um treinamento profissional para entender o que o Aristóteles estava fazendo. Ele tinha muito a aprender, enfim, e aí com isso ele estudou mais esse processo de transição do paradigma aristotélico ptolomaico para a Revolução Copernicana, Copérnico, Galileu e Newton, e percebeu que aquela visão ingênua dessa transição é muito simplificada, né? De que o Galileu e os outros fizeram experimentos e provaram que Aristóteles estava errado, e aí a ciência progrediu. Isso, a visão dele dessa história é radicalmente diferente, isso que a gente vai ver na unidade 2. Então, João Zanetti dava essa disciplina de gravitação para o primeiro semestre, ou segundo semestre dos cursos de Matemática e Física, lá no Instituto de Física da USP,
E no último semestre, durante muitos anos também, ele já aposentou, né, mas começou a dar esses cursos na década de 70, ele dava o curso de evolução dos conceitos da física, que é uma disciplina em que ele tratava da epistemologia de Thomas Kuhn junto com outros filósofos que interagiram com ele, que a gente também vai estudar no curso, são Karl Popper, o Lakatos, o Paul Feyerabend, então filósofos da mesma época, aí, da década de 50 e 60, que criticaram a visão positivista, com base em estudos da história, e usava eles como base para estudar a história da mecânica quântica, o caso da radiação de corpo negro e a emergência da teoria da relatividade da mecânica quântica, mas principalmente mecânica quântica. No nosso curso a gente não vai falar de mecânica quântica, mas vai falar do tema que foi o meu tema de estudo no mestrado e doutorado, que foi história da cosmologia. Eu acho que é um tema muito mais fácil para quem não é físico, ele é qualitativamente mais interessante, mecânica quântica é bem pesado de entender, né, a parte matemática, e cosmologia é uma continuação natural da história da Revolução Copernicana. A gente vai meio que ver o que aconteceu com a Revolução Copernicana para o século XX. Então é um tema que é pertinente de ser tratado pelo professor de ciências desde do ensino fundamental, lá do comecinho, então criança pode aprender sobre a origem do universo e tudo mais nas aulas de ciências, então interessa a todo mundo, mas naturalmente não vai ter jeito, né? Vai ter muita física no meio. Como eu sou físico, a física aparece bastante na história da cosmologia. Mas a química e a biologia também podem, né? Tem aí a Vitória, que quer tratar astrobiologia, é uma área interdisciplinar que lida com as 3 áreas também, né? Mas realmente, na Revolução Copernicana, a biologia não teve muita participação. Mas o que a gente vai aprender com a Revolução Copernicana foi muito importante para todas as ciências. Para a gente entender o que é biologia e tudo mais, a parte epistemológica da biologia, o caso da Revolução Copernicana vai ser bem útil, né? Tanto para a biologia quanto para a química. Bom, então essa é a ideia básica da tese do João Zonetic, de 1989. Depois vejam um videozinho dele lá, é ele falando do jeito dele, na década de 90, um pouco disso que eu falei. E aí o texto base de 2019 é um capítulo do André Ferrer Martins, comentando os 30 anos desse texto. Esse texto, quem que leu? Levanta a mão para mim aí no chat. Quem leu o texto de 2019? Não precisa ser no chat, pode ser no vídeo, então bastante gente leu. Então vamos lá. Digam o que vocês têm a dizer para mim sobre esse texto, então, do André Ferrer, de 2019. O que vocês acharam? Como que a gente pode começar a discutir? Pode falar qualquer coisa, nem que seja não gostei. Eu não sei se... pode falar. Não, pode falar, Laura. Eu ia falar que eu não sei se é bom começar com o questionamento que eu vou fazer, porque eu vou falar de uma coisa mais pro meio do texto, então talvez seja melhor você começar mesmo. Pode ir. Não, então, assim, eu achei um texto bem interessante, porque ele começa, né, o texto falando sobre a crítica da ciência como algo solto, né, do conteúdo como algo solto. E aí depois ele começa a dar alguns exemplos de como a história e filosofia da ciência era importante nesse contexto de tirar esse conteúdo solto da ciência, né? E aí ele começa com a questão da humanização da ciência. Então ele começa a falar que a importância de colocar a história e a filosofia da ciência nos conteúdos, deixa os conteúdos mais humanizados, também proporciona uma maior interação entre os tópicos, né, e aí, dessa forma, pode também deixar a abordagem da ciência e da natureza mais interessante, principalmente para os professores que estão aí atuando no ensino, né, ajuda também a compreender o assunto, então, às vezes, algum assunto mais complexo, né, e aí o aluno está com mais dificuldade de entender aquele determinado assunto, então, trazer esse contexto da história e filosofia da ciência também possibilita essa compreensão melhor, consequentemente, também possibilita uma formação crítica, né, e aí depois ele começa também abordando, e aí ele coloca a sociologia.
né? Porque antes ele não estava abordando a sociologia, e depois ele coloca a história, a filosofia e a sociologia da ciência. E aí depois ele começa a falar também dessa preparação, né? Que os cursos de licenciatura, de um tempo para cá, então, estão colocando mais, abordando mais essas questões de história e filosofia da ciência. Só que o que eu entendi é que, às vezes, é colocado como um curso, um tópico, mas não é colocado de maneira geral, né, abordar em todas as disciplinas, por exemplo, a história e a filosofia da ciência em todas as disciplinas, às vezes fica muito preso numa disciplina, vamos dizer assim, né, e aí ele coloca que tanto, às vezes, no ensino superior como no ensino básico, a história e filosofia da ciência ainda está um pouco meio tímida ainda, né. E aí ele colocou, mas aí eu já estou, né, mais para frente do artigo, mas aí ele já colocou 2 elementos que contribuíram para a inserção dessa perspectiva da história e filosofia da ciência, né? Que são os documentos que a gente tem hoje, que são esses documentos norteadores, que são os PCNs, né? E o Programa Nacional do Livro Didático, né? Então a gente tem aí o PCN, os currículos, né, e então, de uns tempos para cá, os currículos estão adaptando, estão inserindo mais essas questões referentes à história e filosofia da ciência, coisa que antes a gente não via muito, e o livro didático, né, o Programa Nacional do Livro Didático, que os livros também estão começando a abordar essas questões, né. E aí depois ele fala também da reestruturação da reforma do ensino médio, e aí a própria BNCC também com as 3 versões, né? Então a BNCC ela teve 3 versões. E aí na terceira versão ele aborda que já tirou um pouco dessa questão da história e filosofia da ciência, então ele viu aí esse problema também, né? E aí eu acho que é isso. Muito, muito bom resumo, gostei. Eu acho que você tocou vários pontos importantes para a gente continuar conversando, mas é por aí mesmo. Eu destacaria esses pontos principais que você trouxe do texto mesmo. Você ia falar, né, Laura? Pode falar, antes da gente começar a conversar mais. Eu ia comentar mais dessa parte da essa questão final aí que o Valdir falou, que é da BNCC, que eu achei muito interessante. Recentemente, a gente, num grupo de estudos nosso de educação ambiental, a gente terminou os estudos, a gente falou assim, vamos elaborar um currículo, um plano de aulas, levando em consideração a pedagogia histórico-crítica, que foi o que a gente estudou. Aí a gente foi procurar na BNCC, eu achei estranho, porque eu falei, gente, como assim? No ensino médio de ciências é uma coisa só, não separaram mais a filosofia, a física, a química e da biologia, né? E eu ainda fiquei pensando, refletindo, mas pode ser interessante, né, fazer uma coisa mais interdisciplinar, mas eu achei estranho mesmo. Falei, mas isso não parece ser interessante. Ele traz isso no texto, né, da forma como eles fizeram, isso pode empobrecer os conteúdos, né, específicos. E eu achei interessante também, o Antônio falou, foi segunda-feira, acho que foi na aula de segunda-feira de seminários, que esses espaços por exemplo, produção de divulgação curricular, não é isso. Os espaços de elaborar documentos, os documentos curriculares, a palavra que eu queria, é um espaço de disputa, então depende muito do contexto em que a gente está vivendo e o governo também. E eu achei interessante observar como a segunda, eu estava até procurando, a segunda, ele fala da segunda e da terceira versão, né, fala que na segunda tinha muito essa questão da história da filosofia da ciência, uma perspectiva mais para a formação de cidadãos, para a participação social, tem essa questão, né, e depois a terceira versão foi elaborada já no governo Temer, não foi? Acho que foi uma de 2016 e outra de 2017, foi bem nesse momento de transição, e você vê que isso já não é presente, assim, que isso ficou reduzido a uma coisinha mínima, assim, e não é colocado.
Aí eu queria colocar o questionamento que, mesmo antes, sabe, você vê o BNCC, a BNCC de antes, o PCN, você lê e fala, gente, coisa mais linda isso aqui, sabe, é assim mesmo que tem que ser. E ainda assim tem uma dificuldade muito grande de ser assim mesmo na escola, né? Os documentos falam isso, mas a formação de professores não é voltada para isso, e essas questões não são discutidas, né? Então acaba que não chega na escola. E como agora que nem tem isso mais nos documentos, isso vai só piorando, né, parece. Acho que foi isso daí que eu refleti e queria compartilhar. Muito legal. Eu lembrei de você mesmo, porque eu lembro que você falava da PNCC no seu projeto, né, quando eu estava na banca, eu imaginei que você ia curtir discutir essa parte mesmo. E é bem o que o Antônio falou. O currículo é uma área de disputas, né? Disputas políticas, ideológicas, divisões de mundo. E aí muito do que o André Ferrer está relatando é um relato de quem participou mesmo, né? O André Ferrer é um pesquisador bem influente e ele estava na equipe que estava produzindo a BNCC, antes do golpe. Aí depois do golpe tiraram ele e colocaram outros pesquisadores mais alinhados com uma visão mais tecnicista de ensino, né? No governo Bolsonaro a gente está tendo um retrocesso em todos os âmbitos. Aí na área de ensino de ciências não foi diferente. Desde que eu me inteirei das discussões curriculares, a gente estava sempre sempre um espaço de tensões, sempre tem uma briga, mas quando era a tensão entre PT e PSDB, Fernando Henrique e Lula, era uma briga num certo patamar, assim, era entre uma visão mais neoliberal de ensino, que eram os ministros do Fernando Henrique, o Paulo Renato, uma linha de educação para competências e habilidades que vinha prevalecendo, mas mesmo essa linha mais neoliberal, eles concordavam que é importante alguns aspectos de mostrar a ciência como construção humana. Então você vê, a história da ciência nunca apareceu explicitamente nos PCN, mas estava lá a ideia de mostrar a ciência como permeada por questões socioculturais. E aí nos temas transversais do PCN, que foram feitos no governo Fernando Henrique Cardoso, nunca tem história, assim, história mesmo, dizendo usem história, vocês têm que usar história, mas tem temas que convidam muito você a estudar história. Então, por exemplo, a parte que eu conheço mais dos PCN é a parte de cosmologia, né, por causa do meu mestrado. Eles, quando vão falar, porque é interessante trazer uma inovação curricular e falar sobre cosmologia no ensino de física, eles falam que não é para ser aquele ensino formulista de falar a lei de Hubble é tal equação, faça tal conta e aplique no gráfico. É trazer a ciência como uma atividade humana e que ela está relacionada com questões mais amplas, tipo a religião, a nossa visão do universo. Então, os PCN nessa parte de, vou fazer uma inovação curricular, ele convidava uma visão mais humana da ciência, que naturalmente aí os pesquisadores da área de história gostavam, e usavam o PCN como referência, falavam, olha, dá para usar tranquilamente, o professor que está interessado em seguir as diretrizes curriculares dos parâmetros curriculares nacionais aí do final da década de 90, podem usar a história da ciência. A maior parte das pesquisas fez isso. Pode falar, Gabriel. Desculpa se eu interromper, não sei se terminou a linha de pensamento. Não terminei, mas pode falar, não tem problema não. Não, termina a sua linha então, que aí depois eu faço comentário. Tá bom. Mas aí, depois do golpe, então, essa linha continuou nos governos do Lula e Dilma, né? Então, a maior parte das pesquisas dos documentos curriculares estavam mais ou menos alinhados, numa linha ali de que nem todo mundo concordava com a ideia que é mais defendida pela esquerda, né? De que a gente tem que formar para transformação política, uma visão mais freiriana, a linha da pedagogia crítica. Mas mesmo assim, quem era da linha pedagogia crítica e quem era da uma visão razoavelmente oposta, que é a linha mais neoliberal, concordava que é legal trazer contextualizações. Então era uma briga ali, mas o consenso estava indo para todo. Aí quais documentos foram produzidos nesse período, né? Os PCN, as diretrizes nacionais curriculares para a formação de professores, são de 2013, já aí no governo PT, mas aproveitando muito do que tinha sido feito nas linhas anteriores. E aí que criaram as disciplinas de CTS, História e outras coisas em todas as licenciaturas. E é isso que melhorou muito, é isso que mudou radicalmente do artigo do André Ferrer de 2007, que a gente discute mais diretamente daqui a pouco, para o de 2019, né? O que mudou foi que com as DCN, as Diretrizes Nacionais Curriculares de 2013, todas as licenciaturas do Brasil começaram a ter que ensinar alguma coisa de CTS ou História, ou enfim, matérias de ensino de ciências.
Então começou a ter muito mais material de qualidade. O livro do Martins, lá que vocês leram de 2006, falava que não tinha material, né, em 2007. De 2013 para frente começou a ter muito mais gente trabalhando nessa área, as coisas foram melhorando. E aí, com o golpe, como a gente vinha falando, teve um grande retrocesso. Assim, quase todos os documentos do MEC, já na época do governo Temer, já eram numa linha de enxugando esse lado mais humano das ciências, principalmente as partes polêmicas, né, educação de gênero, essas coisas, eles já canetaram na hora. Aí outras coisas, aos poucos, foi diminuindo. Até que do governo Bolsonaro para frente é só uma lástima, né? Eles estão voltando à visão pedagógica da década de 50, tecnicista, conteudista, de você ensinar conteúdos, então estão esquecendo os debates educacionais aí dos últimos 20 anos, jogando no lixo e voltando em ideias bem atrasadas mesmo. Isso ainda, como no MEC não é uma transição abrupta, né? Nem todo mundo, o governo Bolsonaro mandou todo mundo embora, que estava lá dos governos anteriores, não foi uma mudança assim totalmente radical, mas é nítido em tudo que o MEC tenta fazer, é basicamente jogar no lixo tudo que vinha sendo feito por todos os governos aí, tanto do PSDB quanto do PT nos últimos 20 ou 30 anos. Né? Pode falar, Gabriel. Só que quando a Laura pontua, né, as mudanças no currículo, algumas coisas que... E aí eu vou pontuar só uma situação que foi interessante, que no final da minha residência a gente estava passando, as escolas públicas estavam passando pela transição do livro didático, né? Então estava terminando o triênio do livro didático que a gente estava usando, estava entrando novo. E eu fui ver, né, os livros novos de ciências, que era para ensino fundamental. E aí é muito bizarro, porque no momento em que você para de ter uma ordem progressiva, sabe, de construção de conhecimento, e fica aquela mescla de conteúdo muito bizarra que está rolando agora, né, que num ano você não vai estudar, não vai pegar um ano de ciências para estudar só a parte biológica, que se eu não me engano era no sexto ano, aí sétimo ano já aborda um tema, agora eu não me recordo, sétimo ano eu não lembro o que é, e no oitavo, e depois no nono ano... Sétimo é o quê? Zoologia. Zoologia. No sexto ano trabalha a parte dos planetas, a parte do ciclo. Sexto é bioquímica e astronomia. E aí no nono entra física e química, e aí agora mesclou tudo, né? Agora você pega sexto ano, você vai estudar zoologia, e aí fica mais difícil ainda a gente conseguir construir, né? Qualquer tipo de história ou qualquer tipo de discussão com os alunos, porque não existe mais uma linha contínua de ensino, né? Eu não consigo enxergar mais uma linha coesa de ensino ali dentro desses novos materiais didáticos. Isso me deixou, assim, bem preocupado, porque essas vão ser as turmas que eu vou pegar, entendeu? E aí que eu trago o questionamento dessa nova linguagem científica, que é o que está chegando nos alunos hoje em dia, né? Que a gente até brincou ontem, né, no grupo de estudo de educação ambiental, falando do TikTok, né, mas qualquer tipo de conteúdo que esses meninos vão acessar vai estar ali, entendeu? Como é que a gente vai traduzir? Se já era difícil antes, mesmo com um material que desse um mínimo apoio, já era difícil a gente traduzir qualquer tipo de discussão científica, como é que a gente vai fazer isso agora? Que está tudo mais embaralhado e cada vez mais se distancia a linguagem que a gente conversa com os alunos, né? Então, assim, até mesmo hoje, quem for pegar hoje para terminar o mestrado e fazer o doutorado, eventualmente dar aula para a própria licenciatura, já vai pegar um outro tipo de diálogo. E eu vejo que até mesmo dentro do mestrado a gente tem muita dificuldade de conseguir dialogar com os professores, porque eles ainda não conseguem traduzir muito bem o conhecimento deles para a realidade dos alunos que eles atendem hoje, né? Assim, é mais ou menos nessa linha de pensar. São esses os questionamentos que eu consegui levantar com o artigo do Martins. Legal, Gabriel. Essa discussão é muito boa, e vocês provavelmente vão continuar elas em todas as disciplinas do mestrado, né? Ela não é exatamente o nosso foco na discussão curricular aqui, a gente vai tangenciar ela sempre tentando focar a parte histórica, mas vale a pena a gente tirar um tempinho da aula e
e conversar mais sobre isso. Eu concordei em linha geral com boa parte do que você falou, mas tem uma parte que eu queria problematizar, que eu entendo esse seu estranhamento, né, com essa ideia de juntar as disciplinas, mas só deixar claro que a crítica que eu vinha fazendo era mais em relação à visão pedagógica que está por trás, não a separação ou não separação das disciplinas, né? Se for ver essa ideia de separação das disciplinas, não é uma novidade do governo Bolsonaro. Isso já vinha sendo gestado desde os PCN. Os temas transversais já vinham caminhando nessa direção, né? Que é uma visão neoliberal, que foi realmente muito criticada, principalmente pelos educadores da linha da pedagogia crítica, que saiu muito artigo, tese e tal, analisando os PCN, essa ideia de competência e habilidades e acusando essa linha de basicamente pensar em formação para o mercado de trabalho. Essa coisa de não dar tanta ênfase nos conteúdos tradicionais e substituir eles por competências e habilidades, que teria uma visão aí neoliberal do aprender a aprender. De que a gente tem que ensinar o aluno basicamente a não ter informações, ter conhecimentos, era a linha de criticar o ensino tradicional, né? Até a década de 50, o que eles propunham no lugar é que você tem que ter competências e habilidades que eram basicamente um fortalecimento muito forte de português e matemática, então você tem que aprender a ler e operações matemáticas, e diminuição da carga de conteúdos, diminuição da importância das ciências naturais, da história, da geografia, em que basicamente você tem que aprender a ler, escrever, argumentar, e as operações matemáticas básicas, porque depois qualquer conteúdo que venha, você meio que está preparado, você aprendeu a aprender, né? Então o professor não tem mais que se preocupar, ele não vai ter mais tantas aulas de biologia, não vai ter mais tantos conceitos lá de citologia. Essa era um pouco da visão do PCN, né? O importante é pegar alguns temas transversais que envolvem biologia, química e física, como lixo, poluição, doenças e tal, e a partir desses temas transversais, a gente tratar interdisciplinarmente química, física e biologia. Então, essa visão que estranha todo mundo agora, porque agora começou lá na década de 90, com os criadores dos PCN, propondo essa ideia, mas, assim, os professores sempre ficavam, não gostamos muito disso aí está corrompendo com o meu jeito de dar aula, que é o jeito tradicional, né? O professor está muito acostumado com conteúdos bem definidos no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Então, no caso da física, a gente está acostumado lá, mecânica no primeiro ano, ótica no segundo, eletromag no terceiro. Se bagunçar essa ordem aí, o professor sempre ficava, peraí, você está mexendo no que eu estou acostumado aqui, então isso nunca era muito bem visto. Mas isso já estava lá desde o PCN. Em geral, os professores universitários viam isso com bons olhos, do tipo, vamos chacoalhar esse ensino tradicional aí, mas os professores da educação básica falavam, peraí, está mudando demais, é muito radical, não estou pronto para isso. E você vê que já faz mais de 30 anos, né? Eles estão tentando mudar isso, os professores estão sempre assim, não, mas espera aí, quando que vai chegar a hora? Então, na real, os pesquisadores que fizeram as diretrizes curriculares nacionais e o que vinha sendo pensado, sempre tinha tensões, mas todo mundo mais ou menos concordava que uma hora ia chegar a hora de fazer isso, né? De a gente trabalhar mais por temas e não enfatizar tanto cada disciplina. O ponto é que agora foi um ponto de ruptura mais radical. Aí muita gente falou, não, peraí, eu não estou preparado para isso, tal, não teve tempo. E nisso o André Ferrer fala disso, né? Realmente foi uma ruptura muito drástica e quase ninguém. Eu mesmo não concordo com o jeito com que foi feito agora. A nova BNCC, que é uma ruptura muito grande com que os professores estavam acostumados, e já vinha a ideia de... Então eu gosto da ideia de temas geradores, eu gosto de trabalho interdisciplinar, mas essa mudança, assim, repentina, do jeito que os professores que estão em atuação agora não estão preparados para receber, realmente é um negócio que angustia a gente. Mas eu acho que, antes da gente continuar debatendo essa questão da BNCC, as disciplinas juntas ou não, é melhor a gente tentar focar no como que a história e a filosofia da ciência vão ajudar a gente nessa treta ainda. Porque essa questão da BNCC, eu acho que a gente tem mesmo que falar dela toda a aula. Ela é o nosso tema atual, vocês nem falar em toda a aula, inclusive todas as disciplinas de vocês daqui em diante, nos grupos e tal. Tem que continuar debatendo isso. Mas vamos tentar voltar à nossa ideia de, não, tudo bem, como que a história vai ajudar a gente, história e filosofia da ciência, né, vai ajudar a gente a tratar a disciplina, seja em projetos
interdisciplinares, como o BNCC está promovendo, ou em aulas mais disciplinares, como a gente está acostumado, né? Que você vai tratar só a história da biologia, só a história da química, só a história da física. Então vamos lá, que tem um monte de mão levantada, subiram, desceram e tudo mais, não tem importância. Se vocês quiserem fugir mais um pouquinho, pode fugir. Depois a gente volta para a história. Podem falar. Não era só sobre essa questão que você estava falando, Alexandre, dessa mudança, realmente ela assusta mesmo, até inclusive porque esse ano a gente teve que escolher os livros didáticos, né, o triênio do ensino médio, e a gente já veio essa mudança. Né? Então, até a última edição que a gente escolheu, então não tinha, então agora já veio essa mudança, e assim, pegou todo mundo de surpresa, porque não estava ninguém esperando. Eles até falam que chamam de projeto integrador, né? E realmente foi um susto. Então, assim, a parte de ciências da natureza, então, veio toda uma contextualização, né? Biologia, física e química. E, assim, conceito bem, assim, do ponto de vista de conceitual mesmo, bem raso. Assim, tem bastante problematização. Tem bastante contextualização, mas conceitual mesmo, aquilo que a gente estava acostumado, que era tratado, assim, de citologia, de genética, de ecologia, muito raso. Então tá tudo muito bem contextualizado. E já é para os próximos livros que vão vir agora. É esse o ponto que eu disse que é o que a gente aqui da academia, e eu como professor de ensino médio também, não era professor de ensino médio antes na UFLA, a gente vinha defendendo que é isso que tem que acontecer mesmo. Então, em todos os embates, como a gente falou, né, a teoria de currículo é um lugar para os embates. A comunidade de pesquisa de ensino de ciências sempre defendeu isso, desde a década de 70, que a gente tem que diminuir a quantidade de conteúdos, aquele ensinar menos, mas melhor é isso, né? Vamos diminuir a carga conceitual dos livros e vamos aumentar a problematização, a contextualização, o espaço para debate. Aí a chance da gente trazer história, divulgação, TICs, várias estratégias, para pegar uns conteúdos interessantes. Então é não ficar lá gastando meu tempo com um monte de nomes de bichos e sei lá o que, coisa de biologia, mas pegar um tema mais interessante, educação ambiental, com questões interessantes, problematizadoras, e aprofundar mais um tema. E aí esse tema você vai aprender, por exemplo, a partir de lixo, doenças, alguma coisa assim, o que você precisa saber sobre os animais, sobre química, sobre física, sobre outros temas, né? Então, com essa mudança eu concordo. Eu defendo esse lado aí da BNCC. O Gabriel esqueceu de abaixar a mão ou ainda quer falar, Gabriel? Não, só esqueci de abaixar a mão mesmo. Ah, então tá. O Xandão levantou e abaixou. Desistiu, Xandão? Eu nem lembro mais o que eu queria falar, então depois se eu lembrar eu falo. Tá bom. Então tá. Bom, algo mais sobre o texto de 2019, gente? Que vocês queiram... O do texto do André Ferrer? Que vocês queiram ressaltar? A parte da BNCC realmente chama atenção, porque ele participou do projeto, ele critica o fato de que estava aumentando a carga de história que ia vir em uma das versões e depois saiu. Mas a parte do começo é bem legal para a gente, né? Ele faz uma retomada, porque se vocês forem ver aqueles argumentos lá de por que levar a história, de humanização, sei lá o que e tal, ele está retomando. Isso aí já estava na tese do João, lá, de 89. As citações, prestem atenção nos anos das citações depois, numa releitura, né? Ele cita uns artigos bem antigos, né? Do Zanetic de 89, Vanuc de 96, Matthews de 95. Esse Matthews é um australiano que ficou 25 anos como editor do periódico Science and Education, que é o principal jornal de História e Filosofia da Ciência internacional, né? E aí ele tem um artigo clássico de 95 que elenca esses artigos, que são artigos que vêm sido... argumentos de inserção da história que vêm sendo defendidos no mundo inteiro, principalmente no mundo que fala inglês, né? Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Inglaterra. O Matthews estudou as bases curriculares desses países e publicou esse artigo em 95. Então essas listas dizem assim, o que todo mundo no mundo inteiro diz que é importante de levar a história e filosofia da ciência. Essa ideia de problematizar a visão dos gênios, mostrar uma visão da ciência como contexto mais geral. Então, quando eu digo esses embates políticos aí no Brasil, eles estavam alinhados com a pesquisa internacional, né? Então, não estavam tirando da cartola, eu acho que é legal levar a história. No mundo inteiro, todos os pesquisadores acham que é legal levar a história, né? E tem esses embates curriculares nos currículos do mundo todo. Em alguns países, os acadêmicos da área de história ganharam a briga.
e tem mais história efetiva no ensino médio. No Brasil não tem, né? Porque sempre ficou assim, o PCN fala um pouquinho, mas não enfatiza tanto. O PNLD começou a puxar um pouquinho mais, isso ajudou, porque o livro didático tem uma influência, mas só quando começou a colocar na formação inicial dos professores, disciplina obrigatória, que começou a aumentar a chance disso ir, porque senão aí a gente cai nos problemas do artigo de 2017, né? 2007, que resumindo em poucas palavras é o quê? Em 2007 todo mundo achava que é importante levar história bonita, linda pra caramba, mas quando fala por que você não leva? Porque é muito difícil, porque eu não tenho informação, porque eu não tenho livro, não tenho nada, então ninguém leva na prática, né? É isso que os questionários lá do André Ferrer mostraram em 2007. E se aplicar esses questionários de novo hoje em dia para professores da rede, vai dar a mesma coisa. Os professores vão falar, é bacana, eu gosto de história, mas eu não tive isso na minha formação, não teve nenhum curso de formação continuada, tal. Quem está dando aula, que se formou depois de 2013, antes de 2013, ainda não tem muita coragem de levar a história no dia a dia, porque é uma coisa nova. Então, só daqui uns 10, 20 anos é que a gente vai começar a ver uns professores que já tiveram isso na formação inicial, tomaram coragem e começaram a levar, realmente, essas propostas alternativas para a sala de aula. Vai levar um tempo. O Wanderson queria falar? Eu queria saber a opinião de você sobre um tema que ele toca no comecinho do texto, né, que a gente tem que diferenciar HFC, a História e Filosofia da Ciência, né, acadêmica, da estratégia História e Filosofia da Ciência no ensino, né? E eu acho que isso está um pouco alinhado com o que a gente está discutindo, né, da historiografia e da divulgação científica, porque no caso como área, né, História e Filosofia da Ciência, tem todo o rigor, toda aquela, entre aspas, chatice, né, que o Roberto Martins traz, e para levar para o ensino a gente tem que fazer uma transposição, né, a gente tem que romantizar um pouco mais, a gente tem que tornar mais leve, né. Eu queria saber como que você vê essa diferença, né, o que seria mais ou menos para você essa diferença, essa diferenciação? Eu acho bem pertinente seu comentário, mas eu não estou lembrando em que parte está isso. Eu lembro disso no artigo de 2007, mas no de 2019 ele também fala disso? Ele fala disso bem no comecinho, deixa eu achar aqui. Acho que na página 3 ou 4. Que no artigo de 2007 tem uma parte lá que quase todo trabalho da minha geração citava, né? Que o André Ferrer fala de que a História e Filosofia da Ciência pode ser vista ou como conteúdo em si, ou como estratégia didática. Isso. E aí, conteúdo... Pode falar. Em 2007, depois ele retoma, né, ele critica um pouquinho isso, né, mas no 2019 ele só cita, ele nem entra muito nisso. Você não achou aí qual página? Tá. Tô procurando aqui. Tá. O último parágrafo da página. Há que se diferenciar, primeiramente, História e Filosofia da Ciência da História e Filosofia da Ciência no ensino. Página qual? A página 3. 3. Sim. Penúltimo parágrafo. Há de se diferenciar, primeiramente, a História e Filosofia da Ciência da História da Filosofia no ensino. Essa última perspectiva, não sei se tu me fala, seja fortemente... sim. Eu conheço o André Ferrer bem, né? A gente já interagiu lá na USP, ele já era professor quando eu estava lá, mas ele voltava para as bancas, tal. A gente foi muito em congresso junto, e era do mesmo grupo, né? Ele sempre me perguntava do orientador. E aí eu lembro dele falando isso nas apresentações dele, quando a gente estava apresentando num congresso internacional de História e Filosofia da Ciência. Essa fala dele é sempre para deixar claro que ele não é historiador, ele não é filósofo. Ele é, antes de tudo, professor. E aí tem bem essa pegada que você está falando. Na aula passada, a gente estava falando da visão do Roberto Martins, que sempre diz, eu sou historiador. O André Ferrer Martins fala, não, eu sou do ensino em primeiro lugar. Eu uso o que os historiadores falam, mas a gente tem que realmente repensar pedagogicamente. E aí, a partir dessa aula, realmente a gente tem que pensar o que é isso, né? O que é repensar pedagogicamente? No caso do André Ferrer, ele tem forte uma visão freiriana do ensino. Depois, no doutorado dele, ele estudou concepções alternativas no grupo da Jesuí. Então, ele tem a carga dele, né? Do que é o pedagógico para ele, que é inserir problematizações, que é
tornar a história atrativa, mas não atrativa como um marqueteiro quer, como o Glaser faz para vender, né? É uma visão freiriana do ensino. É de trazer problematizações interessantes para que o aluno ache interessante, mas ao mesmo tempo se sinta desafiado a resolver um problema real, concreto da vida dele. Então, na visão do grupo do João Zanetti, dos orientandos dele, a nossa visão pedagógica é de trazer temas que são socialmente relevantes. Então, tem uma infinidade de casos históricos e a maior parte deles são muito acadêmicos, muito distantes da realidade e tem pouco interesse. Então, por exemplo, para mim não é nem um pouco interessante a gente estudar o princípio do Newton e entender como que era a notação matemática do Newton na época dele. Isso é um trabalho super essencial para um historiador. Ele tem que saber fazer isso, senão ele não entende nada do que o Newton fez. Mas eu acho que para mim não faz sentido. Eu tenho preguiça de estudar esse monte de coisa, aprender uma nova linguagem, sendo que hoje em dia eu não vou usar isso, os alunos não vão usar esse tipo de conhecimento. Então esse é um conhecimento para mim muito mais do historiador, de saber como que era o contexto do Newton, e meio que a gente não precisa disso. Mas eu, quando estou estudando episódio histórico, pensando para o ensino, eu e o João Zanetti, o André Ferrer, todo mundo do grupo, né, que tem essa visão mais freiriana, a gente tem que identificar temas que são socialmente relevantes na vida dos estudantes e que permitem trazer casos históricos que ajudem eles a entender o presente, entender a vida deles hoje. Né? Então essa é a nossa visão pedagógica. Agora, como eu falei, cada linha política tem uma visão diferente. Né? E se a gente for ver os documentos do MEC recentemente, iam discordar disso. Iam falar, não, o papel da física não é problematizar as condições reais da vida dos estudantes agora, a gente não está preocupado com questões sociais. O papel da física é que ele aprenda conceitos da maneira mais clara possível, enfim, uma visão mais tradicional, mais tecnicista de educação. Então, por isso que a história da ciência, ela permite educadores diferentes fazerem aulas muito diferentes. Então, eu posso pegar o mesmo texto do Roberto Martins e dar para vários educadores e a gente fazer várias versões muito diferentes da mesma aula, com base no mesmo material. Então, aí que está o papel do educador, né? Você vai pegar o caso histórico e vai enfatizar o que você acha relevante, o que é interessante de ser tratado ali. E aí eu acho legal a gente se inspirar um pouco na visão dos divulgadores, que em geral querem vender, querem atrair a atenção dos estudantes, isso é importante, mas não nesse lado. Para mim, a ciência não é um produto, né? Eu não quero que os alunos comprem a ideia de que a ciência é legal, que ela é importante, que ela tem que ser venerada, sabe? Pelo contrário, eu quero que eles problematizem ela. Né? Essa é a minha visão educacional. Por isso que para mim não faz sentido o argumento muito comum, recente, de que está aumentando muito a quantidade de gente que não gosta de ciência. Os terraplanistas, quem não acredita em vacina. Então a gente tem que meio que esquecer essas controvérsias históricas, filosóficas, e tem que fortalecer uma visão mais atrativa da ciência, mas meio que dourar a pílula e falar, não, ciência é muito legal, vamos mostrar o lado lúdico, divertido, bacana da ciência. Tem que dizer que ciência é uma coisa boa. Assim, óbvio que isso é interessante, né? Não sou contra, tem o lado legal da ciência. Mas eu não concordo. Eu acho que isso é voltar num erro. Né? Já não dava certo isso antes. A gente voltar a romantizar a ciência vai continuar fazendo o quê? Isso que os meninos falaram no começo da aula, né? Se eles gostarem de ciência, é uma visão muito ingênua, muito utópica, muito romântica, de que ciência é muito bacana, ajuda sempre a vida das pessoas, ciência é muito legal, vamos lá, mulheres na ciência, formar cientistas, sei lá o quê, todo mundo engajado com a ciência, mas é deixar de ver, como o Xandão falou, o lado chato, complicado, problemático que tem na ciência, que ciência é um jogo de disputa, a ciência tem o lado difícil, tem o lado... E é mostrar que ciência está aí para ajudar e para atrapalhar também, né? Tem o lado das armas, a ciência sendo usada para a gente consumir mais, para a gente destruir mais o meio ambiente, para a gente gerar problemas na nossa vida, né? Então eu tenho uma visão muito parecida com a do André Ferrer nesse quesito. Eu acho que quando a gente pega um texto no historiador, a gente que é da área de ensino, que é professor, tem que fazer o uso adequado dessa história, que é basicamente respeitar alguns requisitos da historiografia, mas desrespeitar outros. E é isso que o João defendia também, né? O João Zanetti. Ele falou para mim, quando eu quis mudar do mestrado para o doutorado com ele, ele sabia que eu tinha feito mestrado com a Cibele Silva, que era historiadora, né? Aí falou, olha, é muito legal o trabalho que vocês fizeram, o seu mestrado e tal, mas falou, eu já vou adiantando que eu não sou historiador e não concordo com o que os historiadores dizem, que a gente tem que fazer um uso muito rigoroso da história. Minha pegada é sempre pegar a história,
junto com a música, com a cultura, com outras produções humanas e ressignificar, readaptar na sala de aula. Então o grupo do João Zanetti é muito menos rigoroso com as fontes históricas do que o grupo do Roberto Martins, né? Ele defende que a gente tem que mudar as coisas, e é por isso que meus orientandos, não, o Wanderson está falando isso porque ele está me orientando, está no grupo, a gente faz narrativas em que a gente sabe que a gente está deturpando um pouco a história, né? A gente inventa coisas, a gente traz coisas inspiradas em literatura, em romantização, ou não, né? A literatura pode ser uma literatura mais realista, né? Não precisa ser uma literatura romântica, mas a gente traz questões da divulgação dos textos literários, de jogos, coisas lúdicas, que vão atrapalhar um pouco a história. Às vezes dá a impressão que se a gente pegar a história pronta, ia ser mais fácil, ia ser mais linear, mas essa atrapalhar tem um pressuposto pedagógico por detrás, né? E aí eu, particularmente, defendo que esse pressuposto pedagógico tem que ser sempre uma questão de não só atrair interesse, ser divertido, mas também de problematizar, de mostrar que a ciência pode ser usada para resolver os problemas do dia a dia, né? Problemas sociais, problemas importantes. E aí, Wanderson, o que você achou disso tudo? Não, concordo, acho que é muito o que eu estava pensando também, que falando de experiência, né, do TCC e toda essa questão, era muito difícil tentar dosar, né, o rigor da história para deixar a narrativa, a historinha divertida, né? Foi até meio criticado na apresentação, né, que a banca ficou meio em dúvida, o que é verdade, o que não é, você tem que deixar mais destacado o que você está romantizando do que é a história de verdade, né? Acho que vai ser meio a tônica nossa durante esse semestre, né? A gente conseguir dosar certinho qual que é o rigor que a gente tem que trazer para a aula para deixar ela divertida mesmo assim, né? Com certeza. É um trabalho que não é fácil, né? Não é à toa que vocês levam aí anos estudando um caso só, aí vocês fazem um TCC, uma iniciação. Então você tem que primeiro conhecer a história bem, aí depois que você conhece a história bem, falar, não, tá, agora o que eu vou abrir mão? Não dá para falar tudo da história. Então eu vou começar a inventar em cima dessa história para ficar mais atraente, para gerar problematizações educacionais interessantes. Então eu sei qual é o meu objetivo pedagógico, então eu vou começar a adaptar essa história tendo em vista o que eu quero ensinar. E isso leva tempo, né? Você tem que estudar a história, tem que estudar os referenciais pedagógicos, tem que estudar sobre questões atuais que envolvem política, CTS e tudo mais, que vão ajudar você a achar temas socialmente, educacionalmente relevantes, né? Por isso que é uma pesquisa interdisciplinar e que dá trabalho, né? Não é tão simples pegar um caso de história e pronto, vou levar para a sala de aula desse jeito interessante. O que eu acho que não impede um professor que não tem esse tempo todo, não vai fazer um mestrado, de fazer um uso mais pontual. Mas aí é legal ele tentar pegar um material que já fez isso antes, né? Tem muito material bem feito, muito mestrado, muito artigo pronto para ser usado de alguém que já levou esses anos pesquisando e já estudou os historiadores profissionais, já pensou para o ensino e falou, você pode usar a história ou a filosofia da ciência de tal e tal forma, né? Quando quer levar para o ensino médio. E a gente vai ver uns exemplos aí, mais adiante de casos históricos. Eu sou uma pessoa que eu acho que na prática, se levar essa história não reforça o extremo de que a ciência é feita por gênios e de que tudo é só um estalo de dedo, eu acho que aí a gente tem que ser um pouco utilitarista e acreditar que está fazendo mais bem do que mal, né? No fundo. Porque se a gente for pensar, ter todo esse tipo de discussão que a gente tem em todo tipo de texto que a gente quiser, ou todo tipo de abordagem histórica que a gente quiser levar para a sala de aula, a gente não vai nem entrar na questão de falta de tempo, a gente vai chegar na questão que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Porque discussão ela sempre pode existir, só que vai ter que chegar uma hora que você vai ter que bater o pé e falar, beleza, vou levar ou não vou levar. E se você quer levar, você tem que assumir riscos. E a vida é isso, né? A gente faz parte. Se acha que erra, e se achou que errou,
chega para os alunos e fala assim, olha, gente, a aula passada eu trouxe assim, assim, assado, não é bem assim que a banda toca, não é interessante do jeito que eu trouxe, e explicar o porquê que não estava interessante e vida que segue. E vai aprendendo com o tempo. Acho que não tem muito mais o que ser feito em termos práticos, né? De relação do que ou não, de que texto, de que tipo de texto, de que tipo de texto se vai ou não levar para a sala de aula. Concordo bem. Gente, tem uma sessão curtinha do texto do André Ferrer que fala sobre escola sem partido. Vocês leram essa parte? Lembram? Vocês conhecem o movimento Escola Sem Partido? Não? Tá, então fica aí de lição de casa. Leiam melhor o final do texto. E aí a gente pode discutir na aula que vem essa sessão só, né? Que vai na linha do que a gente falou, que depois do golpe tudo começou a piorar vertiginosamente, né? Escola Sem Partido é um movimento que basicamente falava que a gente não deve ter discussões políticas em sala de aula. Isso vai radicalmente de encontro a tudo que vinha sido defendido em formação de professores nas últimas décadas, como eu falei, né? Os PCN já falavam que a gente tem que mostrar a ciência como construção humana, permeada de tensões, e estava defendendo que a gente tem que arrancar conteúdos e colocar mais discussões políticas em sala de aula. Não discussões partidárias, né? Eu vou defender tal e tal político, mas que tudo é político, né? Sempre que eu vou tratar lixo, meio ambiente, questões socialmente relevantes, isso tem sido chamado de questões sociocientíficas, né? E na pesquisa em CTSA, são esses temas controversos que envolvem tensões de interesses, não tem como não falar de política. E se você for ver o discurso de Escola Sem Partido, e é isso que o André Ferrer critica nessa parte, né, é dizer que não tem cabimento esse tipo de proposta didática, e isso tem se fortalecido muito, desde o golpe, principalmente do governo Bolsonaro. Um monte de gente que não entende nada de educação, com uma visão muito atrasada, muito obtusa sobre o que é política na educação, tem defendido nas câmaras municipais que se proíba os professores de falar sobre qualquer coisa que envolva política na escola. Como se os pais tivessem autoridade para dizer o que é política e a escola não. A escola tem só que ensinar. A educação vem de casa. Né? Essa ideia que foi totalmente problematizada pela educação, aí, as teorias de educação nas últimas décadas, está voltando. É uma visão super de senso comum da educação. De achar que a escola não deve discutir valores, não deve discutir ética, não deve discutir essas questões mais profundas. Pode falar. Uma questão disso do... Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, essa questão da escola sem partido é uma coisa que me dá raiva, porque fala que não é para você discutir política, né? Não é para você tomar um lado. Só que quando você não está tomando um lado, a ciência ela não é neutra. Quando você não está tomando um lado, você está tomando um lado do que é hegemônico, né? Do que é dominante. Então, não é que você não pode, a questão é que você não pode ser crítico. Não é que você não pode escolher um lado, você vai estar tomando um lado, mesmo que você não discuta política, né? Isso é muito, muito revoltante. Verdade, é bem essa pegada. E aí, lá no capítulo do André Ferreira, ele cita, eu já passo a palavra para você, Wanderson, ele cita um outro artigo que eu escrevi com um colega em 2017, que está na revista Alexandria, que é a principal revista de educação CTSA, né, do Brasil, em que a gente analisa o discurso do movimento Escola Sem Partido e mostra que ele é pautado por uma visão de natureza da ciência bem ingênua, né, e problematiza essa visão, mostra que com base em história e filosofia da ciência, é importante promover o oposto do que o movimento Escola Sem Partido está debatendo. Pode falar, Wanderson. Porque dentro do que a Laura falou, né, não é questão nem de ir contra pensamento político na escola, né, mas eles querem ir mais contra o que eles supostamente acham que é uma ideologia de esquerda na escola, né, que a escola está doutrinando os alunos ou qualquer outra questão, porque, no geral, quando você vê os debates sobre isso nas câmeras, né, se falar que vai levar a ideologia de direita para a escola, eles com certeza eles ficariam felizes e concordariam, né? Então é mais uma supressão de um lado, né? Não é muito a questão dos dois lados, né?
É verdade, porque ao mesmo tempo que eles defendem a escola sem partido, eles defendem a volta do ensino religioso nas escolas, o ensino religioso como algo que é ensinar uma determinada religião, né? Não ensinar a história das religiões, uma visão crítica, panorâmica de diversos cultos, e como é uma visão específica, né? Vai lá, Gabriel, você está com a mão levantada, pode falar. Igual, eu ia falar mais ou menos o que o Wanderson falou também, né? Tipo assim, eu acho que isso tudo é pensado, né? Até o nome, né? Escola sem partido. Porque, tipo assim, eu não acredito que nenhum professor chegue na sala com a camisa escrito PT, sabe? Com a camisa do PMDB, com a camisa de uma campanha política de alguma coisa. Tipo assim, quando vê o nome escola sem partido, parece que soa como uma doutrinação dentro da sala, né? Ninguém fala em escola sem política, por exemplo. Porque, tipo assim, como é que você discute física nuclear sem falar do período entre guerras, igual lá tá lá no texto, né? Então, tipo assim, no final das contas, é a escola sem partido que me ofende, né? Tipo assim, no fim das contas, todo mundo é orientado por uma base ideológica. A grande questão é se a sua base é excludente ou se ela é inclusiva. Se a base ideológica do outro me incomoda, joga fora. Agora, se a base ideológica do outro me conforta, vamos nessa. Então, na verdade, não é escola sem partido, é escola com partido, o dele. Esse é que é o problema. Eles não querem tirar essa discussão, quer colocar a visão deles na conversa e é isso aí mesmo. Então, era mais ou menos isso mesmo que o Wanderson disse. É verdade. Bom, bem lembrado, a gente tem o terceiro texto, né? Que é o capítulo do mesmo livro, em que estava o capítulo do André Ferrer, de homenagem aos 30 anos da tese do João, mas que eu escrevi sobre o período entre guerras e os conceitos de internalismo e externalismo. Pode falar, Sabrina. Não, eu ia falar que essa questão da escola sem partido, ela acaba indo contra também a própria LDB, né? Que lá está garantindo o direito ao pluralismo de ideias. E assim como lá na página 10 do livro, ele fala que essa ideia que esse pessoal do escola sem partido tem de ciência acaba sendo também uma própria ideologia, que é o cientificismo, né? É verdade. Ele não passou no âmbito federal porque foi julgado inconstitucional, mas eles tentaram remendar e fazer versões menos erradas, mas que continuam errando, nas câmaras. Em algumas câmaras passou, né? Mas em âmbito federal os juízes consideraram ele contra a lei, né? E por isso que não passou no âmbito federal. Ele fere a LDB, né? Bom, vamos para o último texto, então. O texto... E a Constituição, é verdade. Para o último texto, que é o capítulo que eu escrevi sobre internalismo e externalismo, alguém chegou nele? Era o terceiro texto, né? Normal. Acho que pouca gente leu, né? Eu li. Então, manda ver, Gabriel. Fala aí um pouquinho o que você achou dele. O que você ressalta e tal. Eu acho que lá tá falando um pouco sobre essas duas vertentes, né? O que dentro da história da ciência tem essas duas visões. Aquela que é mais preocupada com a lei do cara, com o que o cara estudou interno ali mesmo, e uma que está preocupada com o quanto os contextos sociais, políticos e históricos interferem nisso, né? E sobre o quanto tentar ir para um lado só, ou ir para o outro lado, pode empobrecer o debate, né? Não tem como se você chegar na sala e começar a falar só de fórmula e de conclusões, você mostra a ciência totalmente exclusa de um nicho social. Se você chega na sala e mostra a ciência só como questão sociológica e política, você perde aquilo que o Xandão estava falando, né? Que é o chato da ciência, né? De entrar para dentro de um laboratório e sei lá. Então eu acho que ele vem mostrando essas tensões aí, só para introduzir a conversa. É isso aí. Esses são os dois conceitos centrais do capítulo mesmo, né? Internalismo e externalismo. Deu para entender? Com que o Gabriel explicou o que é história internalista e externalista? Uma é mais focada no conteúdo, né? Internalista, e outra mais focada no contexto, externalista. Essas categorias, né, servem para a história da ciência, mas na verdade servem para quase qualquer campo acadêmico, né? Não só para a história da ciência.
no campo da linguagem, ter uma visão mais internalista da linguagem, alguém que ia ficar mais ali vendo só o texto, as relações entre as letras, e o externalismo seria como que esse texto está dialogando com o mundo lá fora, com o que acontece no mundo. Né? Serve para a história da ciência, mas serve para qualquer... E aí é consenso em tudo quanto é área de que o importante é ter um equilíbrio dessas duas coisas. Né? A gente tem que evitar, por um lado, uma visão de neutralidade, que é uma coisa que o Escola Sem Partidos defende, que aí todo mundo das áreas de humanas concorda que é muito ingênuo, que é o que a Laura falou, não dá para... Ninguém é neutro, não dá para defender neutralidade, isso é uma utopia e não é nem politicamente desejável que as pessoas são neutras. Todo discurso ele está permeado por um contexto e tem uma visão política por trás, então é muito mais honesto deixar claro quais são os seus compromissos políticos quando você está falando, do que supostamente dizer que você está sendo imparcial, né? Porque é impossível ser imparcial. Eu jamais vou, num debate, ser convencido de que é legal jogar fora história e filosofia da ciência e fazer uma física formulista com equações, sabe? Não tem como. Se isso acontecer, e é bem provável que aconteça, né? Se a gente reeleger o Bolsonaro, ou continuar elegendo aí durante algumas décadas gente com essa linha educacional, basicamente o MEC vai ser tomado por eles e eles vão acabar com o que a gente vinha defendendo aí há décadas. Eu provavelmente vou desistir de ser professor de ensino de física e vou achar outra coisa melhor para fazer. Porque se eu for obrigado a ficar ensinando a equação tal tem tal aplicação em tal probleminha, eu prefiro fazer outra coisa da minha vida. Eu não estudei para isso, não tem como. Nunca alguém vai me debater, por meio de um debate, me convencer disso, né? Então não dá para dizer que eu sou neutro nesse debate, não dá, sabe? Eu tenho toda uma formação, toda uma visão política por trás, tal. Não sou neutro. Para mim tá claro. Essa é a minha visão, ela é a visão aí que desde a década de 70 os educadores têm defendido, é uma linha muito clara, né? Uma linha freiriana que acho que é importante problematizar. Ninguém nunca vai me convencer do contrário, que é melhor doutrinar, que é melhor a gente depositar a coisa na cabeça dos alunos. Jamais, então eu não sou neutro em relação a isso. Sempre que eu for entrar num debate com alguém de uma linha mais tradicional, isso vai estar claro, é por causa da minha visão política que eu defendo essas coisas na educação, e também eu acho que eu nunca vou convencer alguém que acha que é super legal um banqueiro investir em educação, porque assim isso vai gerar mais empregos e tal, ele também não vai jamais mudar a visão dele de educação e aceitar a minha, né? Então, nos debates, não é legal a gente fingir que a gente está sendo neutro e que nossa visão política não está influenciando no que a gente está falando, né? A nossa visão política permeia os debates e é por isso que, como a Laura falou no começo do curso, é dado para todo mundo que está numa discussão curricular, uma discussão educacional, que educação é um jogo de tensões políticas, está todo mundo defendendo, com base na sua visão política, o seu lado, né? Então, por mais que todo mundo concorde que história internalista e externalista são importantes, na prática, o currículo tradicional é muito mais internalista do que externalista. Não só o currículo tradicional, o curso do João Zanetti se assume, assim, os dois cursos dele, de gravitação e de evolução dos conceitos da física, ele conseguiu colocar um apêndice de história externalista no final da apostila, porque a formação dele é de físico. Ele fez mestrado e doutorado em física nuclear, depois foi para o ensino. Então, para ele é muito mais natural discutir a história dos conceitos, e é isso que ele faz na maior parte dos cursos dele, é uma visão filosófica interessante e tal, mas muito mais externalista. E aí ele começou a flertar com a história externalista já no fim da carreira dele e tal. Então, a maior parte da história pende muito mais para o lado do internalismo. Eu já não. Eu comecei desde o começo a gostar muito mais de história externalista do que internalista, então faz muito tempo que eu não faço uma conta. Na maior parte dos meus trabalhos é uma história muito mais externalista do que internalista. Então não quer dizer que você tem que ser ali regradinho e tem que fazer exatamente metade de cada um. Você pode ter uma tendência, né? Não tem problema. Mas você tem que reconhecer que as duas coisas são importantes no debate curricular, né? No debate que tem alguém que vai ser melhor na história internalista, que vai fazer mais uma história com mais peso para o conteúdo, e tem outro tipo de professor que vai gostar de uma história mais geral, mais que discute política, que discute a contextualização, mas que ao longo da carreira dos alunos, da carreira não, da educação dos alunos, do currículo, eles têm que ter contato com
essas vertentes diferentes em momentos diferentes. Né? Pode falar, Shadow. Eu tenho uma dúvida do texto. Ele vai, antes daquela parte que, subcapítulo, subseção, sei lá, não chama, que você fala internalismo e externalismo na educação básica. Antes disso aí, ele vem falando que, pelo que eu entendi, na academia essa ideia de classificar as coisas como internalistas e externalistas já foi vencida, né? Que interessante é chegar no meio do caminho e beleza. Só que aí ele me fala que aí ele meio que me troca essa ideia de internalismo, de externalismo, para uma ideia de campo, né? E aí ele vem falando, né, os campos literário, artístico, jurídico, né? Aí ele vem e fala, né, é preciso escapar à alternativa de ciência pura, totalmente livre de qualquer necessidade social, e da ciência escrava, sujeita a todas as demandas políticas e econômicas. Beleza, até aí, tranquilo. Se você quiser acompanhar na página 7 do PDF, mas continuando. Aí ele vem e fala, né, o campo científico é um mundo social e, como tal, faz imposições, solicitações, etc., que são, no entanto, relativamente independentes das pressões do mundo social global que o envolve. De fato, as pressões externas sejam de que a natureza forem... De fato, as pressões externas, sejam de que natureza forem, só se exercem por intermédio do campo. São mediatizadas pela lógica do campo. Aí, eu quero saber que é o seguinte, né? Primeiro que eu não entendi muito bem o que ele falou, por isso que eu tô em dúvida, né? Que ele tá falando que é o seguinte, ele tá falando então que a ciência é uma coisa que tem suas próprias regras como para funcionar? É isso? Sim. É bem legal esse tipo de dúvida, gente. Eu incentivo que vocês façam mais isso, né? Peguem pontos do texto que ficaram obscuros e nesse caso é muito mais fácil porque foi o que você escreveu o texto, né? Então fica bem tranquilo. Às vezes nem eu vou saber falar, porque em geral a gente lê o texto, às vezes passa um detalhe, eu vou falar, nossa, legal, não tinha pensado nisso, vamos pesquisar. Mas a gente tem que trazer mais, assim, questões como essa, né? Pô, não entendi essa frase aqui, vamos discutir. Mas nesse ponto eu estou citando um sociólogo da ciência francês, o Bourdieu. Uhum. E o conceito de campo dele é uma tentativa de lidar com uma tensão que aconteceu no campo de história e filosofia da ciência, e principalmente sociologia, de que era uma oposição que a gente vai ver mais na próxima aula, que é sobre a natureza da ciência, né? Que é, de um lado, tinham os historiadores, os filósofos, que em geral tinham uma formação mais próxima das ciências puras, né? Então eles têm uma visão do campo de história e filosofia da ciência mais próxima do conteúdo, mais internalista e mais defendendo a ciência. Então, exemplos de autores que defendem esse tipo de visão é, por exemplo, o Henri Lakatos, o Karl Popper, que eles criticaram o positivismo, mas ainda assim, eles defendiam que a ciência progride, eles fizeram uma epistemologia muito baseada nos estudos de física, eles eram físicos antes de serem filósofos. Então, eles respeitam mais os cientistas. Sabe? E aí eles tinham uma visão em que a ciência ainda tem uma certa autonomia, um certo poder. Dá para falar em progresso da ciência. Esses filósofos, principalmente, eles fizeram teorias mais na primeira metade do século XX, até a década de 50. Então, já sabe, a ciência começou a perder um pouco da autoridade dela, começou a ser questionada, a visão positivista, iluminista e tal, mas não muito, se a gente for botar em gradação, em comparação com o que veio depois. O Thomas Kuhn foi um cara que foi assim, um grande marco, ele influenciou pra caramba, mas ele ainda assim um cara quase que meio termo nesse debate que eu vou começar a colocar para vocês. Ele já começou a falar umas coisas sobre paradigma, sobre revolução, que tiram um pouco da carga racionalista, do peso que a ciência tem como autoridade, mas assim, ele também era físico, ele também continua defendendo a ciência, ele ainda não avançou muito na problematização. Agora, os kuhnianos, é uma legião aí, uma geração de pessoas que gostaram muito do que o Thomas Kuhn fez, e começaram a usar a epistemologia do Thomas Kuhn para estudos de história, filosofia e sociologia nas décadas seguintes, aí, 70 e 80, eles foram bem mais longe na problematização da autoridade da ciência. Aí teve uma escola forte na Inglaterra, né, a escola de Edimburgo, na Escócia, aliás, que ficou conhecida como o movimento pós-moderno.
né? Eles começaram a, basicamente, todas essas características que remetem ao progresso, à autoridade, a algum tipo de defesa que a ciência tem, eles problematizaram radicalmente. E aí, pautados em estudos principalmente de sociologia da ciência, antropologia, eles começaram a defender uma visão mais relativista do conhecimento, de que a ciência não tem mais autoridade do que outras áreas, como religião, estudos culturais, astrologia, voodoo, tal, nas versões mais radicais, né? Então, Paul Feyerabend, por exemplo, um filósofo dessa linha, ele é bem provocador, né? A maior parte dos livros dele mostra que, se você for ver quais são as regras, os métodos que tem por trás das ciências, eles não são muito diferentes dos métodos, das regras que os astrólogos, que os estudiosos de voodoo, que as pessoas que lidam com outras formas de conhecer têm. E aí o Bourdieu situou a obra dele no meio desse debate, né? Então o campo é meio uma tentativa de mostrar, olha, eu nem concordo com os positivistas que falam que a ciência é neutra, que o cientista define o que ele quer, que é um extremo que defende a neutralidade, nem concordo com a galera dos estudos sociais da ciência aí, que está dizendo que os cientistas são os vendidos assim, para o mercado, que fazem só o que a política manda. O campo tem uma certa autonomia, mas ela não é total, né? Os cientistas têm umas certas regras lá na comunidade deles, do tipo quem pode publicar, quem já tem prestígio, que é o orientador que manda, não é orientado, você tem que ter doutorado para falar certas coisas, se você não tem doutorado você não fala, tal. Então tem umas regras dentro da comunidade científica, então não é um vale tudo, como alguns antropólogos falaram que na ciência não tem razão nenhuma, vale tudo, qualquer coisa acontece. O Bourdieu é um sociólogo já mais moderado nessa questão de problematizar a autoridade da ciência, né? Ele diz que o campo ele tem algumas regras que vão além dos jogos de interesses sociais de quem não está na comunidade. Basicamente, ele diz que quem define as regras da comunidade científica são os cientistas. Eles têm uma autonomia relativa, né? Óbvio que eles são influenciados por questões sociais, políticas, econômicas, mas essa influência não é direta, o campo meio que blinda. Então, a empresa tal quer que os cientistas façam tal coisa. Alguns vão, mas outros vão falar, não, isso aí não é científico, não vou fazer, tal. E não é só porque você é lá um aluno de iniciação científica, recebeu uma grana de uma empresa que você vai conseguir passar por cima do seu orientador e fazer o que você quiser lá na comunidade, né? Você vai ter que passar por cima da autoridade de quem está acima de você ali na cadeia. Então a ciência é meio que blindada de certas influências do mercado por causa das relações dentro da comunidade científica. Essa é a ideia de campo do Bourdieu, né? Um francês que estuda a sociologia da ciência. Deu para entender melhor, Chico? Entendi. Só que aí vai para a segunda parte segunda parte não, né? Enfim. Que daí, no caso, então, que a ciência ela tem esses conjuntos de regras, e quem cria essas regras, então, são as pessoas internas dessa ciência, seja lá qual ela for, né? Se for, por exemplo, sei lá, a parte de física acadêmica, são os físicos acadêmicos que vão criar as regras que ditam o que pode e o que não pode fazer dentro da física, por exemplo, né? Essa é a ideia, certo? Certo. Aí, então, aí que vem meu maior problema, que daí no final ele fala, né? De fato, as pressões externas, sejam de que natureza forem, só se exercem por intermédio do campo, são mediatizadas pela lógica do campo. Mas, repara, né? Então, ele está falando que os cientistas dessa área, desse campo, criam essa lógica. Só que aí parece que ao mesmo tempo que são os humanos, são os cientistas que criam essa lógica, parece que essa lógica está acima das pessoas. Mas se são as pessoas que criaram, como que essa lógica está acima delas? Não está acima não. Você vê que ele fala ali refratar, né? Então, refratar é a ideia de refração na física, que vem um raio numa certa direção, aí você muda a direção do raio por causa do vidro lá, né? Uma lente de óculos, alguma coisa assim. É uma analogia que ele está fazendo, que aí tem uma certa tendência social que veio das pessoas, e aí os cientistas na comunidade, eles mudam a direção dessa... Eles podem concordar, não concordar, é um jogo de interesses, de disputas, né? Então a comunidade científica vai querer uma coisa,
as empresas vão querer outra, as pessoas vão querer outra, e eles brigam entre si, e em geral é a partir dessa tensão que sai alguma coisa. Então tem algumas áreas da ciência em que as empresas levam mais vantagem na briga, tal, em geral as que envolvem mais dinheiro, né? Áreas mais próximas do mercado, de negócios, então as empresas mandam muito, mas tem outras áreas em que os cientistas são razoavelmente autônomos, basicamente porque os grandes empresários estão um pouco se lixando do que acontece nelas, né? Então o que acontece na física teórica é muito pouco influenciado por interesses econômicos diretos, assim, porque a maior parte da população nem sabe o que está acontecendo na comunidade da física teórica, e aí os debates lá são muito mais autônomos, né? Os debates entre os físicos teóricos, mas o que acontece lá na agricultura é muito mais influenciado por pressões do mercado. Entendi, então, beleza. Valeu. Imagina. Eu que agradeço aí a intervenção. A Vitória estava com a mão levantada também, né? Você desistiu, Vitória? Acho que sim. Bom, a gente já está estourando o tempo, né? E aí na aula que vem... Ah, sim. Imagino. Mas você falou alguma coisa no chat? Deixa eu ver. Ah, o Google deu um problema. Entendi. Não, tá. Qualquer hora que você quiser, você manda um áudio e a gente conversa mais na aula que vem, que o tempo já está acabando também. Na aula que vem, os textos básicos que já estão lá são textos sobre natureza da ciência. Então também é um capítulo de livro de 2013 que eu escrevi com a professora Cibele Silva, né, foi minha orientadora de mestrado, falando sobre esse conceito de natureza da ciência, o que é isso, e basicamente tem a ver com a visão de ciência que a gente quer discutir em sala de aula com base nos estudos de história, filosofia e sociologia da ciência. E aí o texto complementar da aula 4 é um texto também do André Ferrer Martins, de 2015. A gente inverteu, né? Na aula 3, o meu texto era o texto complementar, o dele era o texto base, e aí trocou. Foi sem querer, não foi de propósito, não. É porque o meu texto de 2013 é mais fácil. Eu escrevi no começo do mestrado, é um texto bem simples. É um resumo de como eu estava vendo essas questões quando estava me aproximando delas, começando a partir do mestrado. E o texto do André Ferrer é de 2015, é mais atual. Ele fez um pós-doc na Inglaterra e, basicamente, ele arrebentou. Assim, ele fez tudo que eu e meus colegas estávamos querendo escrever, a gente estava discutindo na pós-graduação lá, a gente podia fazer um artigo assim, assado, aí veio o artigo do André Ferrer e, puta, o cara já fez tudo. O cara é muito bom. Esse artigo, ele é muito difícil, ele é muito grande o artigo, mas ele é muito legal, assim, muito completo. Em vários congressos entre 2011 e 2015, eu e meus colegas lá na USP, a gente estava desenvolvendo debate sobre essa ideia de consenso ou controvérsia da natureza da ciência, que é o que estava... Era o tema da moda, né? Eu apresentei sobre isso, né? Controvérsia sobre a natureza da ciência, que é a ideia básica que está nesse capítulo, em vários congressos, entre 2011 até 2015. E o André Ferrer estava lá também, né? Então ele participou das conversas, conversou comigo, com meus colegas, e aí ele escreveu esse artigo e todo mundo falou, nossa, esse artigo é bom pra caramba, por isso que eu uso até hoje, né? É um fechamento muito legal desse debate que estava acontecendo nessa época, porque ele passou um ano, ele era professor universitário, mas passou um ano na Inglaterra basicamente só lendo sobre os referenciais internacionais desse debate. Então é um artigo muito mais desafiador, assim, vocês vão ver que para vocês que estão começando vai ser difícil acompanhar tudo que o André Ferrer fez, porque basicamente ele leu centenas de artigos para chegar nesse artigo dele de 2015, mas é um panorama legal, assim, sabe? Começar com um texto mais fácil, introdutório, de quem está começando, que é o de 2013, e quem aguentar, ler até o final aí o texto de 2015. E eu gosto principalmente das tabelas dele. As tabelas são mais fáceis de ler, que são propostas mais concretas, assim, de, não, beleza, tem esse debate aí sobre a natureza da ciência, o que fazer, está todo mundo debatendo, historiador, filósofo, sociólogo, educador, o que a gente faz com isso? Ele fez um esquemão, assim, de qual que é a proposta dele para isso, né? Por isso que eu acho que é um artigo muito legal. E tem uma tarefa para vocês, que então as duas tarefas, a tarefa dessa semana, que é a tarefa 3, que é escrever um resumo do que a gente discutiu hoje, e a tarefa 4 ficam juntos para a próxima segunda, não para a segunda agora, né, a outra, da outra semana, que é uma tarefa de interpretar tirinhas sobre a natureza da ciência e falar a visão de ciência para vocês.
Mas as tarefas, então, é só para depois da próxima sexta, né? Vocês podem começar a fazer, porque vai ter 2 tarefas acumuladas para a segunda que vem, mas vocês podem usar a próxima aula para a gente discutir, se vocês tirarem dúvidas do que vocês precisam fazer para entregar as 2 tarefas juntas dia 24, então. Beleza? Qualquer dúvida, podem me chamar aí no processo. Posso te perguntar uma coisa que eu fiquei na dúvida quando eu estava escrevendo a primeira, a tarefa 2, né? Claro. Você falou da questão de referenciar, eu fiquei meio preocupada. O que eu faço se eu quiser referenciar alguma coisa que foi discutida em aula, por exemplo? Alguma coisa que você falou, que algum colega falou? Não tem necessidade. Referência é mais quando você pega algo escrito de algum lugar que você está citando, tal, que é o problema de plágio. Você falar uma coisa que eu falei na aula, pode escrever com as suas palavras. Assim, se for o caso da sua dissertação, por exemplo, você viu alguém falar alguma coisa numa live, aí você tem que botar algo, aí você pode transcrever o que a pessoa falou e citar como nota de rodapé, do tipo transcrição da live e tal, e bota o link. Mas pra gente aqui não precisa disso, dá muito trabalho, né? Não tem necessidade disso. Beleza, então, que eu coloquei assim, falei, o professor Alexandre falou e só assim, mas eu fiquei de perguntar isso. Mas beleza, então. Não tem problema não, a parte que a gente conversa pode botar sem citação. Citação é só para coisas publicadas. Né? Beleza, então? Então, bom final de semana, pessoal. Boa leitura. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchauzinho, pessoal, até a próxima. Final de semana. Tchau, tchau.